Muito bem, pessoal. Sistemas inteligentes, o que seria, por favor? Contem-me. Cara, acho que sistemas que conseguem se adaptar, sei lá, tipo, conseguem aprender. É uma boa ideia. O que mais? Sistema de análise de dados, tipo BI, essas coisas. Business Intelligence, também. O que mais? Vamos, gente. São sistemas que trabalham com um banco de dados e com esses bancos de dados formam uma opinião. Sistemas de análise de dados que formam opinião. Sei lá, eu penso, acho que o Gabriel tinha falado, que é essa capacidade de se adaptar. Acho que são sistemas que, de alguma maneira, naquela função, eles conseguem se aprimorar sozinho. Ele tem não uma autoconsciência, mas eles conseguem evoluir e deixar as funções mais fáceis com o tempo, não sei. Aprimorar os meios, tipo, as técnicas dele. Isso sem precisar de uma manutenção. Então é alguma coisa autônoma, vocês estão dizendo? É isso? Não sei se é autônomo, porque foi programado. Não 100% autônomo, né? Mas, Isso. mas Algo que foi programado. Então é uma árvore de decisão, é um monte de if, tem, de else, sim, sei, então, se não. É isso? Não, eu acredito... o que é inteligência artificial se não isso? Não, então, quero entender, vamos lá. Então, sei lá, eu acredito que não seja, tipo, uma coisa que tenha... Assim, ela tem a capacidade de aprender solo, mas ela tem um limite ali, um caminho que ela percorre, vamos dizer assim. Lá, o sistema voltado para a área de contabilidade de uma empresa. Do nada ele vai começar a aprender sobre marketing digital, o sistema, porque não faz sentido. Os dados que ele recebe, processa e devolve tem relacionado à contabilidade. Mas com o tempo, sei lá, ele vai criar estratégias para resolver aquilo melhor ou gerar diferentes relatórios, porque ele vai começar a aprender a rotina, digamos assim, de uma organização. Então ele tem essa capacidade de aprender e entregar um melhor resultado. Capacidade de aprender faz parte de um sistema inteligente. Analisar dado faz parte de um sistema inteligente. Ser autônomo faz parte de um sistema inteligente com ponderação, podemos dizer assim, com regras. É isso que vocês estão querendo dizer? Que mais? Vamos que esse assunto é gostoso. Que mais que são sistemas inteligentes? O que vocês acham aí? Assistentes pessoais, esses negócios. Assistentes pessoais. Muito bem. Assistentes pessoais. Que mais? O Elon Musk. O Elon Musk. Não, aquilo ali é um robô que criaram para ganhar verdade, dinheiro. O filho do Elon Musk, né? Ah, sim. Muito bem. SpaceX. Vocês já colocaram coisas boas. Tesla. Mas acho que, tipo, qualquer coisa envolvendo inteligência artificial, né? Porque tipo, vai um pouco do que o João falou, né? Tipo, tanto da parte dele conseguir aprender sozinho, né? Tipo, de uma aprendizagem não supervisionada, até uma aprendizagem supervisionada, né? Que a gente vai escolher o que ele vai aprender e tipo, passar qual seria a saída, e ele decidir qual é o melhor caminho para chegar naquela saída, né? Muito bem. Bom, então tudo que vocês falaram, gente, não está errado, tá? Não está errado, mas eu quero que vocês entendam a partir de agora e botem isso na sua cabeça, que a gente está falando agora de um bebê, tudo bem? Como que é um bebê? Vocês têm filhos? Alguém aqui conhece filho? Eu tenho um de 1 ano e 8 meses. Terrível. Falar nisso. Thiago tem filho, professor. Vocês não têm filho? Tem irmão? Alguma coisa assim? Alguma criança bebezinha na sua casa? Eu tenho irmão. Irmão. Quantos anos tem seu irmão, Mari? 10. 10 anos? Não, isso já é um bebê big data já. De criança também, tipo bebezinho. De 6 meses. Então vamos no bebê, que o bebê é a melhor coisa para a gente poder entender. Então, quando a gente fala sobre sistema inteligente, a gente está falando sobre bebês que estão aprendendo.
Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é um sistema que ele já tem algumas questões padronizadas, ele já tem ali alguns gatilhos estabelecidos, certo? Mas que você vai ensinar ele ou por repetição, ou por situação problema, ou por indicação. Tudo bem? Você vai determinar um tipo de caminho para esse bebê, para que ele possa ir aprendendo. Ele não sai falando de uma vez só. Ele não sai correndo. Primeiro ele anda, depois ele engatinha, primeiro ele se arrasta, depois ele engatinha, depois ele fica mais durinho, aí ele começa a andar. Depois que ele começa a andar, ele vai começar a falar. Só um minutinho, peraí. Só um segundo. Oi, me ouvindo? Consegue me ouvir? Beleza? Então, assim, ele é um ser humaninho que tem algumas características já próprias, mas ele vai evoluindo de acordo com o tempo. Tudo bem? Se você entender que a inteligência artificial, os sistemas inteligentes, os sistemas autônomos, eles vêm dessa concepção, fica mais fácil de você entender o processo. Tudo bem? Fácil até aqui? Então, tranquilo. O que seria um sistema inteligente, galera? Ele é um conjunto de ações em sistemas que vão lidar com dados, para ordenar esses dados, fazer estatísticas sobre esses dados e ensinar para o bendito do sistema as possibilidades e as referências que ele pode fazer, baseado em sistemas estatísticos. É isso que é o sistema inteligente. Então, ele vai analisar uma gama de dados, vai aplicar estatística nesses dados para descobrir possibilidades para situações que são relacionadas ou parecidas. É assim que funciona. Então, você vai ensinar, imputar cada uma das informações com alguns processos e protocolos para que ele possa trazer um resultado. Pode falar. Uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive. Um chatbot pode ser considerado sistema inteligente? Porque, assim, ele não tem uma inteligência artificial. Mas, por exemplo, com o aumento da base de dados dele, ele vai aprendendo e vai chegando nas respostas mais rápidas. O chatbot, ele é uma inteligência artificial, sim, só que ela tem uma base limitada de opções. Você entendeu? Mas o conceito, o princípio, a formulação, a ideia do atendimento via chat, ele tem todas as características de uma inteligência artificial, por contato. Mas a gente tem os níveis de inteligência artificial, nós temos a inteligência que é estruturada e não estruturada. Então, a gente tem algumas questões que vão ser trabalhadas nessa disciplina para que você possa conhecer, de fato, esses sistemas. Mas hoje, eu queria focar nas tecnologias. Então, a gente vai entender hoje quais são as tecnologias que existem, para que nas próximas aulas a gente possa falar sobre cada um desses sistemas e essas aplicações deles. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos fazer o bebezinho nascer e depois vamos engordar ele, até que ele tenha aí um super bebê. Essa é a ideia dessa disciplina. Quando a gente fala sobre sistemas de inteligentes, a gente está falando sobre um conjunto de sistemas que funcionam de forma autônoma, ou que funcionam de forma programável, que tem como objetivo, na verdade, transformar os dados em informação de forma estruturada e trazer para o usuário uma falsa sensação de que aquilo ali é feito por pessoas e não simplesmente por máquinas. Essa é a ideia toda do negócio. Então, primeiro vamos definir o que é tecnologia, porque a gente está falando sobre sistemas tecnológicos que estão envolvendo aí a comunicação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é tecnologia. A tecnologia é um produto de ciência ou engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam resolver problemas. E aqui a gente tem que entender, quanto maior for o sistema, maior o nível de complexidade de problemas que ele vai ter para resolver. Então, quando você coloca um desafio simples para um robô, para um sistema de informação, ele vai seguir aquele padrão de sistemas que você colocou para ele, e vai trazer uma solução. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um sistema, se não me engano, chama Flowers, de inteligência artificial. E, basicamente, ele foi alimentado com flores, com fotos de flores. E a ideia desse sistema era estabelecer o padrão dessas fotos de flores. Então, colocaram muitas fotos de flores nesse sistema para que ele pudesse aprender o que era flor e conseguisse organizar os dados para determinar se aquilo ali era flor ou era um cavalo, porque isso ele não entende. E aí, o que aconteceu? Pegaram aquelas imagens que tinha aquelas marcas d'água, que era aquele Shootstock, se não me engano, que tem a marca d'água na foto, e colocaram as fotos ali
demasiadamente no sistema para que ele tentasse identificar pela posição das imagens que aquilo ali era uma flor. O que aconteceu? Colocaram um monte de foto e depois se depararam com uma questão, que das fotos que colocaram, né, na base, a inteligência artificial achou a marca d'água. Então, tudo que era marca d'água, ele relacionava diretamente ao quê? A flor. Então, tinha cavalo-flor, que ele entendia que era flor, coelho, que entendia que era flor, a árvore, que ele entendia que era flor, e as flores, que ele entendia que era flor. Por quê? Ele não identificou a foto. Ele identificou o quê? Um ponto em comum, que foi o quê? A marca d'água. Ou seja, é uma inteligência 100% correta em tudo que faz? O que vocês acham? Gente? Acho que não, mas é porque é que assim, eu penso que nem falei, ela não aprende sozinha totalmente, tem que dar um pontapé inicial para ela também. Acho que ela não tem a capacidade. E aí, no caso, tipo, houve um erro na programação inicial, por isso que ela levou para esse caminho. A pergunta então essa é uma pergunta boa, mas a gente não tinha ensinado para o programa o que era flor? Já não tinha mostrado uma foto para ele do que era flor? Já tinha. Então por que ele foi lá e identificou um cavalo no meio da foto, sendo que a gente tinha mostrado para ela o que era uma flor? E aí entra o primeiro paradigma. Vocês entenderam por quê? Sim ou não? Foi pela marca d'água, correto? Foi pela marca d'água. Mas por que ela atrelou a marca d'água? Porque ensinaram errado para ela. Porque na base que ela tinha, não tinha as marcas d'água. Por exemplo, se tivesse criado se fosse inserido somente imagens de flor, sem marcas d'água, ela iria identificar corretamente. Será? Então, sim, não? Talvez ela encontre outro ponto em comum entre as imagens. E aí, quando ela... o resultado seria melhor. Mas pense um pouquinho no teste. Para mim poder saber se ela entendeu o que é uma flor, eu preciso botar um cavalo. Para ela falar, isso aqui não é cavalo, isso aqui é flor. Vocês entenderam? Pensa um pouquinho. É. Eu posso pôr só flor? Se não, qualquer imagem que eu colocar é uma imagem. Não importa o quê. Tá entendendo? E qual foi o erro dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é um exemplo? Para a gente poder pensar. A marca d'água, ela tinha um volume. Vocês entenderam? O volume de dados foi tanto com a marca d'água que ela entendeu que o programa entendeu que ele não deveria procurar aquelas características em si, mas um ponto em comum. E qual que era o ponto em comum? Era o formato da flor? Não, era a marca d'água. E aí esse experimento mostrou que a inteligência artificial, basicamente, ela não tem uma inteligência própria. Ela não tem essa percepção que nós temos. Ela tem uma inteligência que ela é programada para ter. E os resultados não são absolutos. E nunca serão. Eles podem ser próximos da realidade, da necessidade que nós imaginamos como inteligência. Mas ele jamais vai ser absoluto, porque a inteligência artificial não tem uma coisa chamada imaginação. Ela não tem isso. E ela nunca vai ter. Ela pode simular a inteligência, simular a interação, mas ela por si só ela não vai ter isso. Entenderam? Então, o que a gente está... Só para a gente poder não fugir muito. Tecnologia, basicamente, é uma aplicação do conhecimento científico nas áreas de pesquisa. Então, a gente usa o segmento tecnológico para poder transformar os dados que nós temos, estruturados ou não estruturados, em informação. E a gente usa essa informação para poder gerar o conhecimento. E do conhecimento a gente vem o que a gente conhece como inteligência, que pode ser uma inteligência nossa, né, de homens e mulheres, de pessoas, ou pode ser uma inteligência que vai simular a realidade, transformando algo e processando essa quantidade de dados para poder trazer uma falsa sensação de que existe uma mente funcionando ali por trás do computador. Eu acho que isso tem que ficar claro para vocês, por isso que eu falo que é um bebê. Algumas coisas ela vai aprender? Vai, com certeza. Padrões vão ser estabelecidos? Vão, mas se eu não colocar para ela que aquilo ali é uma flor, ela não vai entender. Eu tenho que explicar. Isso aqui, ó, esse elemento chama flor, ele parece com isso. Então, quando você vê isso aqui vai ser uma flor. Entenderam? Tranquilo? Peraí. Então, tipo, ela só reconheceu a marca d'água porque ela estava num volume alto. Tipo, a maioria das pessoas tinha. Exato. E aí ela chegou no momento que ela não conseguiu mais identificar o padrão. Então, o que ele fez foi pelo caminho mais fácil. Qual que era o mais fácil?
Ver a marca d'água. Perceberam? Então, essa primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje, falando sobre ela, é justamente para você não se enganar, não se deslumbrar com as inteligências. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com esse tipo de fala, porque parece que é uma coisa absurda, maravilhosa, mirabolante, mas não é. São processos simples, que são atrelados à base de informações que são gigantescas para trazer resultados pequenos que vão fazer diferença quando são colocados de uma forma estruturada. Essa sim é a aplicação correta de uma inteligência artificial. Resolver pequenos problemas com um grande volume de dados, para que você possa depois analisar esses dados e trazer uma estruturação. E onde você se utiliza tecnologias, galera? Acho que isso aqui é o primeiro momento para a gente poder refletir. A gente utiliza sistemas inteligentes na empresa para automação, a gente falou sobre marketing agora há pouco, é uma forma. A gente utiliza RPA, que é o Robotic Automatic Programmers, que é a ideia de você trabalhar com robôs de programação que vão simular ali o clique do mouse, manda e-mail, volta para cá, ou seja, ele faz rotinas que são repetitivas. Você trabalha no campo para você poder mapear aí de forma geográfica ali os ambientes que estão sendo trabalhados com a produção. Eles mapeiam ali, criam simulações dentro de inteligência para poder prever clima, prever a colheita, prever aí o que pode ser feito. Então, ou seja, se joga um grande volume de dados nesses sistemas para que ele procure ali padrões estabelecidos para poder saber se vai ter como fazer uma boa colheita, uma má colheita, se o período de chuva que está caindo água ali o tempo todo vai ajudar, ou se não está caindo nada de água vai trazer problemas no futuro. Então, são dados que você coloca no sistema e ensina para ele, olha, dentro dessas possibilidades aqui, qual você acredita que seja mais interessante, ou qual vai acontecer? Aí você junta um monte de dados, joga no sistema e faz com que ele preveja ou simule o que pode estar acontecendo devido à situação que você já está colocando nele. Ou seja, se você não põe um dado, não resolve nada. Para as escolas podem ser utilizadas inteligência artificial e sistemas inteligentes para mapeamento de alunos, para conversão de leads, da mesma forma que nas empresas. Na indústria, a gente utiliza sistemas inteligentes para automação industrial, então a gente trabalha aí com vários tipos de segmentos, como blockchain, como IoT, como o próprio Big Data, como a própria inteligência artificial e cognitiva, são ferramentas que se usam na indústria para se produzir cada vez mais, para se economizar insumo e para se otimizar aí as vendas, né, a comercialização. E em hospitais também. Então, a saúde hoje, o conceito de telemedicina, ele permite que você faça um prognóstico do paciente, que você entenda quais são as gamas de possibilidades de doenças que existem, e traga para o médico algumas porcentagens de possibilidades que existem de acordo com o diagnóstico que ele imputou no sistema, para poder facilitar para o médico essa conversão aí, essa ideia de o que é que está acontecendo com aquele paciente. Então, tudo isso são linhas de pensamento que as inteligências artificiais, cognitivas, as tecnologias de Big Data, Data Science, vão trabalhar para poder trazer resultados ali que sejam inteligentes para o negócio. Ou seja, quando a gente fala sobre sistemas inteligentes, a gente está falando sobre novas tecnologias que são colocadas já com os dados que existem, talvez, nos sistemas que são regulares ali, os ERPs, os CRMs da vida, para que você tenha ali, com esse fluxo de dados, uma possibilidade de trazer resultados que talvez você não entenda. É como se você pegasse todos os dados da empresa, jogasse num lago, e daquele lago você vai lá, que represou aqueles dados ali, e dali você começa a tirar as informações que talvez você não tinha como entender. Só que a inteligência artificial conseguiu mapear esses dados, organizar, estruturar e trazer um resultado semântico, que talvez você nem prevesse que existia. De acordo com os dados, você consegue fazer uma correlação. Aí sim a gente entra no que a gente falou agora há pouco de business intelligence, seria a inteligência de negócio trabalhando de acordo com esses dados. Então, quando a gente fala sobre sistema inteligente, a gente está falando sobre vários segmentos, várias ideias, vários locais que pode ser aplicado para trazer um resultado interessante para a empresa. Tudo bem até aqui? Sossegado? Já dormiram no meio do caminho? Tranquilo. Então vamos lá, gente. Vamos entender então como é que funcionou, né? Acho que é importante nesse contexto entender a evolução da sociedade para que a gente possa entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Então a gente passou por a primeira fase da evolução da sociedade, que foi a mecânica, que trabalhou aí com a parte industrial. Depois do segundo momento da sociedade, já era uma sociedade pensando mais na parte elétrica e serial. E aí começou a surgir monopólios financeiros.
Então a sociedade foi para um capitalismo aí, focado mais na parte financeira. Na terceira fase, em 1945, a gente começou a ter os elementos eletrônicos. Aí sim, se inicia a vinda dos computadores com a busca cognitiva. Ou seja, se transformou em estruturas computacionais para que você tivesse aí as linguagens de programação, para que você conseguisse entender alguns tipos de raciocínio, e aí sim você conseguisse trazer essa concepção de sim ou não, de if, then, se, então, se não. Esse conceito foi criado nessa época e foi dali mesmo que surgiu a primeira vez esse nome de inteligência artificial. Isso foi na década de 60, quando pensava-se que a máquina teria uma grande quantidade de dados suficiente para poder ela se tornar autônoma. E aí sim se surgiu esse desejo. Então a gente passou pelo sentimento cognitivo. Só que de 1980 para cá, a gente chegou no nível mais virtual. Ou seja, com o advento da internet, a gente começou a ter aí uma sociedade que era informacional, ou seja, era baseado em informação. Então, todo mundo nessa terceira para a quarta fase se transformava numa ideia de você ter informação e consumir informação de uma forma absurda, e se gerar informação de uma forma também que foi, assim, assustadora. E nesse momento, década de 80, 90, 2000, você começou a perceber que existia aí uma explosão de dados acontecendo o tempo todo e a sociedade gerando cada vez mais dados, cada vez mais informação. Até que se percebeu que eu não tinha que ter apenas a informação, mas eu tinha que ter uma informação de qualidade, uma informação que fosse direcionada, uma informação que conseguisse trazer relevância, que fosse uma informação que fizesse sentido, e não sentido para todo mundo, sentido para mim. E aí sim a gente chegou numa era que a gente chama de era sensorial, com o que não se importa mais só com a informação, mas sim com um segmento inovativo. Tudo aquilo que pode ser novo, tudo aquilo que pode inovar, tudo aquilo que pode personalizar para mim, pessoa, e não para todo mundo. E aí sim se mobilizou tecnologias para que você tivesse esse encontro com a inovação, esse encontro com a informação direcionada para mim. Aí sim a gente chegou onde a gente está agora, com tecnologias que visam a personalização, a facilidade, a desburocratização e a interligação entre os sistemas. E isso a gente dá o nome de interoperabilidade entre os sistemas, para que a pessoa, pelo seu smartphone, tenha acesso a diversas inteligências artificiais, a diversos serviços, a diversos produtos que ele vai achar que é só para ele. Entenderam? E aí sim a gente tem um papel aí importante dessas tecnologias que eu estou comentando com vocês. Fácil até aqui? Professor, como é o nome do termo mesmo? Interoperabilidade? Como é que é? Interoperabilidade. É a operação de vários sistemas entre eles. Você conhece isso como API. Ah, beleza. O API é mais fácil. Beleza? Mas a pergunta é, botei até minha bolinha de cristal aqui, como é que vai ser o futuro? O que vocês imaginam que vai surgir aí? Estudantes de nível universitário, programadores, gestores de sistemas de informação, me contem. Como é que vai ser o futuro, então? Cara, eu acho que depende muito do lado que você vai tentar analisar. Se você ver pelo lado de indústria, vai ter muito mais robô fazendo função que normalmente era humana. Né? Tipo, vai ser muito mais fácil você ter algum robô conseguindo fazer aquela parte de análise de linguagem natural. Repetitivo? Não só repetitivo, mas tipo assim, vamos supor, porque assim, hoje, você tem que ligar para o Banco Itaú, sei lá. Cara, você tem que passar por uma URA gigantesca para ficar digitando 1, 2, 1, 2, 1, 2, não sei o quê, até você tentar chegar no lugar que você quer. Acho que, tipo, se a gente for levar nesse lado, eu acho que, sei lá, daqui a uns 5 anos alguém já vai ter desenvolvido algum sistema, não que tipo, isso vá ser global já, mas já tenha desenvolvido algum sistema que vai funcionar. Tipo, você quer falar com um assistente, vai ser um assistente virtual, mas não uma URA simplesmente, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, não sei, se a gente for parar para analisar nesse lado de call center, essas coisas, a gente pode ter avanço nisso. A gente já tem avanços, tipo, em outras áreas, como explorar Vale. Vale não usa mais motoristas.
os caminhões da Vale usam aquele sistema LiDAR, não sei como fala. Então, tipo, não 100%, mas é, tipo, a maior parte automatizado, né? E acho que isso vai continuar crescendo. Então, pode ser que os caminhoneiros nas estradas não existam mais. Só existe agora, tipo, máquina controlando, mas também são hipóteses, né? Acho que é isso que a gente vai discutir aqui. Pô, show de bola, cara. E você tocou num dedinho ali do que eu precisava que vocês falassem. Mas Professor, eu vou... Pois não. Fazendo um gancho aqui, ele tinha comentado sobre o lidar. Ontem estava conversando com o pessoal lá do serviço justamente sobre isso. Porque, tipo, assim, eu acredito que algumas segmentos da tecnologia, a tendência é eles aumentarem a experiência de imersão. E, tipo, se você for ver essa tecnologia na base, é um negócio fantástico. A gente estava justamente discutindo, por exemplo, no mundo dos games, por exemplo. Tipo, o leque de possibilidades que essa nova tecnologia vai dar para você tipo, absurdo. Porque eles prometem que o aparelho dispositivo que tiver tecnologia consegue, através de ondas infravermelho, tipo, capitalizar o ambiente em volta. Então, sei lá, com um gesto, você vai ser capaz de fazer alguma ação. Enfim, acredito que, tipo, no futuro próximo, acredito que nem tão longe, sei lá, uns 10 anos, 5 anos para frente, porque apesar de ter bastante coisa sendo produzida com essa tecnologia, sei lá, o cara vai conseguir fazer uma compra com um gesto dele, tá ligado? Assim, assinar um documento com um gesto único dele, alguma coisa nesse sentido. Em autenticação, perfeito. Vocês perceberam minha bolinha de cristal ali no canto? Gente, vocês estão falando sobre coisas que são reais. Teve uma invenção que eu achava que seria a revolução de todas, chamado Kinect. Quem já ouviu falar sobre isso? Acho que todo mundo, né? Eu achava que aquilo ali ia ser a coisa mais absurda do mundo, que Kinect a gente ia usar em tudo. Eu achava que ia sair do Xbox, do PlayStation, ia para TV, ia para sei lá, acho que o único que já existe até hoje é o cobrador de ônibus, né, o ponto de ônibus. Você vai dar sinal para o ônibus, você já faz o sinal. Mas fora disso, eu achava que seria para tudo, né? E não foi. E não foi, né? Vocês perceberam isso? Cadê o Kinect agora? Não tem, é que nem numa aula semestre passado, a gente está discutindo sobre o tablet também, que veio com uma grande revolução, mas não rendeu. Pois é. É difícil saber, né? Para onde vai as coisas. Mas é uma coisa a gente consegue, assim, prever, né? São as tendências de mercado. E para isso, sim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as tecnologias. Olha as aqui. Só para vocês poderem entender quais são as tecnologias que têm aí, de fato, mudado todo o conceito de mundo que a gente conhece, todo o conceito de tecnologias aplicada a sistemas inteligentes. Aonde está isso tudo? Acho que é isso que é importante a gente entender. Nós temos aí, então, alguns caras que são atrelados. Dentre eles, nós temos aí Machine Learning, que é a ideia de aprendizado de máquina, que foi que acho que foi o Carlos que falou, que tinha ali a ideia da máquina aprender com ela mesma, com as situações que vão surgindo, para que ela possa trazer soluções ali de acordo com a parametrização que foi feita nessa sua base. Internet das coisas, que acho que você já conhece, também falou sobre isso em redes, mas para quem não entendeu, para quem não lembra, a IoT seria cada coisa, cada objeto ter aí uma forma de se comunicar entre elas. Então você tem ali um dispositivo, aquele dispositivo ele é único, mas ele tem características que permitem que exista comunicação entre eles, os sensores, a nuvem e resultados. Então também é um sentido aí que está acontecendo e vai acontecer para o futuro. A própria inteligência artificial e cognitiva, que vai estar trabalhando não somente com a parte de estudo de dados, mas também trabalhando com soluções ali para os problemas que vão surgindo. A parte de Big Data, que é uma das áreas mais interessantes que existem, que é aquele lago de dados que eu falei para vocês. Coloca todos os dados dentro daquele lago e começa a puxar resultados e começa a fazer interligação entre eles, e aí você começa a ter estratégias que são direcionadas e não direcionadas. Por exemplo, BI, que a gente estava falando, você tem que fazer a correlação entre os dados para que você possa ter um resultado. No Big Data, você junta esses dados e coloca lá e começa a sair um monte de resultado de tudo quanto é coisa, e você começa, então, a puxar esses resultados para poder saber se tem relevância, se não tem relevância, se podem ser direcionados. Então, também é uma área muito interessante. Os chatbots, que acho que foi o João que estava falando sobre isso,
que também é essa possibilidade de você trabalhar aí com falas, né, com simulações de interfaces humanas dentro de aplicações, pode ser dentro de aplicativos, dentro de sistemas de telefonia e por aí vai. A realidade aumentada, que vai com certeza revolucionar muito a forma que as pessoas consomem informação, que é a ideia de você simular aí em realidade virtual, em parte 3D, as informações ali que elas saltem das telas e comecem a interagir com as pessoas. E também nós temos os sistemas, o RPA que eu comentei com vocês, que é a parte de você robotizar ali, parametrizar informações dentro de um sistema que possa fazer repetições o tempo todo ali, de serviços repetitivos e automatizar, de fato, algumas aplicações. Muito relacionado a DevOps. Temos também os sistemas das empresas que começam a ter uma outra visão, tanto os ERPs, que são de administrativos, os CRMs, que são de relacionamento com o cliente, os sistemas de informação em marketing, aula passada, também a gente começa a ter esses caras surgindo aí com muita força, tentando fazer essa personalização do atendimento do cliente. As redes neurais, que também é outro gama, outro braço da inteligência artificial, que visa estabelecer padrões e rotinas dentro da inteligência para que ela possa atrelar a informação de acordo com o que foi imputado dentro dela. Então, basicamente, se cria uma rede de possibilidades, essas ramificações vão acontecendo para que você possa ter as informações. E temos vários tipos de formas sobre essas, inclusive o Randall Forest, que é o que a gente vai utilizar aqui, é uma das formas de rede neural. A gamificação, tudo tem que parecer um joguinho, tudo tem que ser agradável, tudo tem que ser responsivo, né? Então, as aplicações hoje, elas vão aparecer para você várias estrelinhas, para você poder ir selecionando as coisas, vai aparecer moedinha que você vai ganhando, ou seja, você vai ganhando levels. Então, a ideia de gamificar qualquer coisa para poder transformar a experiência, o UX do usuário aí, é mais interessante. E a Data Science, que é a ciência que vai estudar esses dados por base de estatística para trazer resultados específicos. Todas essas tecnologias, elas se conversam de acordo com as necessidades, elas existem para as empresas, existem para a parte de indústria, e elas hoje são a grande cereja do bolo da tecnologia. Acho que todo mundo aqui, quando pensa em tecnologia, pensa em algo nesse sentido aqui. E nessa matéria a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma dessas tecnologias, vamos entender um pouquinho o conceito de cada uma delas, para que você possa ter aí essas informações ali guardadas na sua cabeça, e quando você for utilizar de fato aí, está tudo aquilo ali de base já estabelecido para você. Por isso que é uma disciplina que eu, particularmente, eu acho maravilhosa e eu acho essencial para vocês que estão estudando sistemas de informação. Eu não tive na faculdade, queria muito ter tido. Na época que eu estudava essas tecnologias aqui, a gente tinha que estudar por conta. Então, aqui você vai ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza. Show? Tranquilo, tranquilo. Agora, acharam os sistemas inteligentes aí? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender Pode ser um monte de slide aqui. A questão de dados e informação, tá, gente? Então, dados são uma descrição limitada de um fato, informação é aquele dado processado. Isso aí acho que todo mundo já mais ou menos entendeu. Que o dado por si só não traz nada, mas ele, com um conjunto de dados, ele pode se tornar uma informação, e informação para a gente é interessante. Existe um processo, que é o dado bruto, que vai ser coletado, registrado e armazenado, depois ele é processado e analisado, ele gera informação e conhecimento. O próximo passo desse processo é que ele se torne uma inteligência. Ou seja, você utilizar de forma adequada esses dados para que possa gerar alguma informação que seja interessante, e a partir dali você tem rotinas estabelecidas. Existem muitos dados, acho que esse gráfico aqui acho que é maravilhoso, ele demonstra aí o quanto acontece dentro de 60 segundos nas maiores plataformas de interação que a gente tem aí hoje no mercado. Então, por exemplo, você tem aí mais de 1 milhão de logins acontecendo no Facebook em cada minuto. Você tem 18,1 milhões de mensagens de texto sendo enviadas. Você tem 4,5 milhões de visualizações no YouTube. 390.030 downloads de aplicativos por minuto. Você tem 347.222 visualizações de Instagram. Você tem mais de 87 mil pessoas entrando no Twitter. Você tem 1,4 milhões de pessoas no Tinder. Você tem 118 milhões de e-mails por segundo, por cada 60 segundos. 1 milhão de pessoas vendo Twitch. E, gente, tem vários. Então, esse quadro aqui, ele mostra o volume de dados que existe hoje no mundo. E é monstruoso. Acho que, na verdade, é uma quantidade absurda que eu nunca tinha visto antes na história. Acho que a gente não vai ver essa quantidade, acredito que só tem a aumentar, mas isso olhando assim para as perspectivas de sistema,
é absurdo. Você imagina você cuidar de um sistema do Netflix, por exemplo, com 694 horas de streaming rodando a cada 60 segundos. É uma coisa enorme, 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 enorme. Então, como que a gente pode começar, a partir desses dados todos acontecendo, e o mundo todo utilizando, como é que ferramentas, elas podem, de fato, ter essa inteligência para personalizar cada um dos tipos de acessos que vão acontecer, para personalizar o conteúdo para cada um. E aqui entra quem trata desses dados, né? Quem que são as tecnologias ali, os personagens aí, as pessoas que vão estar lidando com esses dados. Então, daí você tem aí algumas pessoas que vão lidar com esse tipo de tratamento, sendo eles a ciência da computação, que abrange toda a ideia dos dados que foram gerados, a inteligência artificial, que vai trabalhar com uma certa parte desses dados ali, baseados em estatística, o aprendizado de máquina, que é machine learning, que vai trabalhar com uma sequência menor ainda desses dados que podem ser automatizados e podem gerar um conhecimento para a máquina, e a ciência de dados, que vai abordar cada um desses pedacinhos aí de informação, tanto da ciência da computação, como da inteligência artificial, como da aprendizagem de máquina, para trazer estatística baseada nos dados que vão ser gerados. Então, é uma coisa absurda essa quantidade de dados que são trabalhados, e para você poder analisar, tem que trabalhar sempre com a parte de projetos, com as estatísticas descritivas, ou seja, que pega as informações, com a visualização desses dados e automatização dessa visualização, e com o sentido de probabilidades. E para isso se geram algoritmos que vão estar trabalhando com esses dados para poder estruturá-los de acordo com as necessidades. Então, a ideia de você trabalhar com a ciência desses dados, ela é absurdamente grande, com várias possibilidades que vão aumentando de acordo com o volume de dados que está sendo inserido naquela base. Então, você começa aquele bebezinho pequenininho, começa colocando alguma quantidade de dados para que ele possa aprender aquela questão, e aí você ensina para ele mais uma questão, você ensina mais uma outra, e daqui a pouco você tem aí essa sensação de inteligência que a gente está conversando agora. Então, tudo isso é baseado em probabilidade, em algoritmo, e vai trabalhar com essas bases de dados. E para poder ficar mais fácil entender o que é dado bruto, esse desenho aqui, acho que ele ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. Você tem o dado bruto, que ele funciona de qualquer lado. Depois você ordena esses dados, depois você organiza esses dados e, por fim, você demonstra a visualização desses dados. E esse processo todo tem a ver com a ciência de dados que vai ser trabalhada dentro disso. Tudo bem? E aí sim a gente tem esse chamado Big Data, que todo mundo fala e nem todo mundo entende como é que ele funciona. Basicamente, ele vai trabalhar com a parte de volume de dados, que é a ideia desses dados. Depois eu vou trabalhar com o valor que esse dado tem relativo àquele volume. Depois eu vejo a veracidade desse dado, vejo como que ele tem a utilidade para mim. A partir daí, eu vou ver a visualização desses dados, as variedades desses dados, a velocidade que esses dados podem ser integrados às pessoas, e aí sim eu posso trabalhar com a última parte, que é a personalização ali, direta, para poder a pessoa ter acesso, a pessoa individual, dentro dessa gama de dados que foi disponibilizada. E aí sim você tem a tecnologia Big Data. E sobre inteligência, a inteligência artificial, que a gente já comentou até agora há pouco, ela tem essa capacidade, né, essas tecnologias para poder visualizar esse tipo de questão. Olha esse slide demorando. Então, ela é a porta de entrada, na verdade, para você poder trabalhar com a computação. Ela tem essa ideia de trabalhar com recursos tecnológicos para poder simular tanto a parte de raciocínio natural e raciocínio humano. E, basicamente, ela funciona, quando vocês imaginam aí a inteligência artificial, vocês geralmente pensam em algo que já está estabelecido de uma forma muito agressiva. Essa imagem do Homem de Ferro, ela me representa muito. Eu acho que todo mundo que eu converso sobre tecnologia pensa que a inteligência artificial é justamente essa feição aí. É o Jarvis que vai estar fazendo todas as coisas. E em algum nível vai ser, mas não em todos, tá? Então isso precisa ficar claro para vocês. Então nós temos o primeiro cara que a gente trabalha aí, que é o que eu pretendo trabalhar com vocês, que é o Watson. Quem já ouviu falar sobre ele? Alguém aqui? Já sim. O que é o Watson, gente? Quem já ouviu falar sobre ele? Tenta me explicar o que é esse cara aí. É o supercomputador da IBM. Ele é um supercomputador? Que mais? É a inteligência artificial mais avançada que existe, né? Perfeito. Ele é o pai das inteligências artificiais, tá? Então, se você usa
o Bradesco, se você usa Magazine Luiza, se você usa esses caras aí que conversam contigo aí, eles estão todos atrelados ao Watson, tá? Então, por exemplo, a Bia do Bradesco, na verdade, é um formato diferente do próprio Watson que está trabalhando. Então, hoje, no mercado, é a maior plataforma de inteligência artificial que existe, tá? E ele é um sistema que tem essa condição, essa robustez para a tomada de decisão personalizada por empresa. Então, basicamente, todo mundo utiliza o Watson, que dá um formatinho diferente aí, para que ele tenha uma cara como se fosse um outro produto, mas na verdade é o mesmo. Então, esse tipo de produto é o que a gente vai estar analisando também juntos aí nas próximas aulas, tá? E agora sim, falamos sobre o teste de Turing. Quem conhece isso aí, já sabe o que é? Já ouviram falar sobre isso? Alguém conhece? O Alan Turing. Alan Turing todo mundo já ouviu falar, o cara que criou o computador, certo? Então eu vou contar para vocês. Enigma. Da Enigma lá do filme. Enigma. De vencer a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. O que Alan Turing fez um teste? Ele disse o seguinte sobre inteligência artificial, tá? Acho que é bom vocês conhecerem isso, que a gente chama de teste de Turing. A ideia é o seguinte: se você colocar uma pessoa imparcial, um juiz, e ele, por mensagem, tá? Por terminal virtual, ele não souber a diferença entre pessoa e máquina, aquele sistema que respondeu para essa pessoa, para esse juiz, pode ser que ele tenha algum tipo de inteligência. Esse era o paradigma de Turing, e ele dizia basicamente que se a máquina conseguir responder igual a um ser humano, e um outro ser humano imparcial, que tenha a condição de juízo, não souber a diferença entre os dois, ali se existe uma possível inteligência. Vocês acham que esse teste pode ser cumprido? O que vocês acham? Vamos lá, povo. 5 para as 10, eu tô aqui animado. Como é que é? A gente pode ter esse tipo de coisa acontecendo de verdade? Uma pessoa não saber se é um computador ou se é uma pessoa falando com ela? Dependendo, tipo, da linguagem que seja abordado naquele programa, acredito que dê pra... Digitar. O teste de Turing é digitado. O cara digitou. É uma pessoa ou é um robô? Como é que eu vou saber? Isso pode ser quebrado? O que vocês acham? Ou a gente dá, lógico que foi um robô que escreveu aquilo. Foi um chatbot. Dá para saber, sim ou não? Dá, é muito estático, sei lá. Dá para perceber, responde muito rápido. Pois é. E se eu contar para vocês que uma máquina, um sistema chamado Eugene, esse cara aí, ó, foi um sistema que foi criado e ele dobrou um monte de gente. E ele quebrou o teste de Turing como inteligência artificial, porque você conversa com o cara e parece que é uma pessoa falando. E você vai bater papo, você vai testar a máquina e você não vai conseguir descobrir que é uma pessoa. Que não é uma pessoa. Pode falar. Tu já assistiu Black Mirror? Opa, claro. Sabe aquele episódio que tem que o cara morre, aí a amiga da esposa dele fala, você pode usar esse software aqui que vai recriar ele. Uhum. Semana retrasada, a Microsoft patenteou esse software. Maravilhoso. Maravilhoso. O software não existe, mas ele já está em desenvolvimento da Microsoft. Para poder simular... recriar aquele negócio. Foi maravilhoso. Então, só para vocês terem uma ideia, um teste, o Alan Turing ele colocou esse teste aí em 1950 e pouquinho, tá? E só agora uma máquina conseguiu enganar as pessoas. E estou falando aqui de 2014, tá? Não foi agora, já faz um tempinho. E a tendência é essa. Quando você pensa assim, uma inteligência artificial, é isso. É essa possibilidade da pessoa, por exemplo, não saber se é um robô ou se é uma pessoa. E isso é uma tendência que vem acontecendo. Black Mirror é uma série que simula muito essas coisas, com vários dilemas éticos que a gente vai falar também durante nossas aulas, mas ele mostra de forma estruturada as possibilidades de tecnologias que podem surgir. Eu acho que isso é muito interessante. E algumas delas vão acabar sendo patenteadas com certeza e vão começar a se tornar reais em pouco tempo, tá? Lógico, a gente tem algumas questões lá que são absurdas, né? Transferência da mente de uma pessoa para outra, coisas assim, a gente está longe ainda de chegar nesse caminho, mas outras tantas são interessantes que podem acontecer. Beleza, gente? Então, eu vou dar uma pulada nessa parte aqui, depois a gente pode conversar um pouquinho, mas aqui é só sobre a história
da ideia de quando surgiu aí a inteligência artificial para a Microsoft, tá? Então, a expressão ela surgiu aí em 1950, né, esse nome, inteligência artificial, e depois disso o cinema ajudou bastante, porque eles começaram a criar aí as tendências, a imaginação do povo. Um dos desenhos que foi precursor foi o próprio Jetsons. Quem já assistiu? Acho que deve ser da época de vocês, né? É o Flintstones do espaço. É os Flintstones do espaço, maravilhoso. Isso aí é da minha época. Eles começaram a pensar em 62 já nas ideias que poderiam ser futurísticas. Depois veio Star Wars também, trazendo várias opções ali. Um outro filme que foi maravilhoso sobre essa identificada do que seria o futuro foi o próprio Exterminador do Futuro, né? Ele trouxe aí algumas questões. E aí isso foi em 1983, por ali, trazendo máquinas que dominariam o mundo, trazendo tecnologias, a tal da Skynet. E aí isso foi surgindo, foi dando ideia para as pessoas e o pessoal foi construindo tecnologia. Depois você chegou aí no filme Matrix, em 99, trouxe toda uma realidade de simulação, inteligência artificial, que foi maravilhosa. O Eu Robô também trouxe aí algumas tendências e no meio do caminho, o pessoal pensando no cinema e, tocando criar tecnologia. Em 2008... Oi. Tem um filme mais recente que chama Chap, se não me engano, assim que fala. Não sei se você já assistiu. Ele é meio de ficção, mas basicamente assim, não contando o filme, mas eles têm uma frota de policiais robôs que são programados para fazer aquela função. Então eles auxiliam os policiais humanos. Só que aí um cara que é cientista, ele tipo cria um software de inteligência artificial. Mas naquela ideia que a gente está discutindo, que nasce um bebê e vai aprender. E aí, tipo, o filme passa assim, né? Tipo, ele cria, é proibido porque o governo não deixa, ele faz escondido, e aí começam a perseguir ele, e aí acaba, tipo, esse robô na mão de criminosos, e aí mostra esse processo do robô aprendendo as coisas e pouco confuso, porque, opa, me ensinaram de tal maneira que eu devia fazer isso, mas agora, tipo, eu tô pedindo pra fazer tal coisa. É bem legal, tipo, tem bastante ficção, mas é interessante para ver esse processo de aprendizado do próprio robô. Pô, maravilhoso, cara. A gente teve alguns outros filmes aqui. Aqui tem alguns da Microsoft, mas tem vários, né, cara? Por exemplo, o Jarvis, do Tony Stark, que eu mostrei a capacete para vocês ali, ele é um cara que existe. Eu vou contar sobre ele daqui a pouquinho. Outro filme que eu achei muito legal foi o Velozes e Furiosos. Os caras usaram lá o olho de Deus para reconhecimento facial. Também é uma outra viagem muito louca que existe. Então, também pode ser aplicado. E entre outros tantos filmes aí que foram acontecendo e aparecendo, e as tecnologias foram falando, por que a gente tenta fazer isso? E aí o próprio cinema e essa parte de consumo cultural motivou as pessoas, inclusive como Black Mirror, que você acabou de comentar, a criar novas tecnologias, tá? Então, foi uma tendência que aconteceu ali Aqui tem outros filmes também, que eu vou deixar isso aqui depois disponível para vocês, mas foi uma questão que foi acontecendo durante esse percurso de humanidade que a gente tem, até chegar a um ponto que a gente tem hoje aí inteligências como a Cortana, como o próprio Watson, como a própria Siri e outros assistentes pessoais que estão surgindo aí, como a Alexa, já trabalhando aí com as pessoas, interagindo com elas, baseados em sistemas de dados que são robustos. Isso tudo aconteceu com simulações que surgiram muitas vezes no cinema e vieram para a vida real. E eu acho que isso é importante de só definir que a inteligência artificial ela vai trabalhar com uma habilidade por vez, ela não consegue se transformar em várias coisas ao mesmo tempo. Ela é melhor do que a automação, porque ela pode decidir de forma muito mais interessante. Ela processa velozmente os dados que ela imputa, porque ela tem essa condição de classificar e de processar esses dados. E a natureza dela é a razão, nunca a emoção, porque a máquina não sente. Já a parte humana, a gente tem as habilidades que são múltiplas, então a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem aí, a melhor coisa que nós temos aí é a autonomia, porque nós temos condição de pensar e de agir de a forma que a gente entende como melhor. A análise dos dados que nós temos é ambígua, né? A ambiguidade, a gente não consegue trabalhar com um grande volume, mas sim com a seleção desses dados. A velocidade não existe, mas existe o pensamento crítico, que às vezes é muito mais importante do que apenas você ter um grande processamento de velocidades, mas sim, na verdade, você criticar uma ideia, uma ação, para você poder trabalhar em cima dos resultados. E nós, sim, seres humanos, trabalhamos totalmente com emoção. A gente não consegue desatrelar a emoção do conhecimento. Então, essas são as diferenças principais entre inteligência artificial e inteligência humana. E os sistemas que nós temos aí baseados em inteligência são, por exemplo, o Google,
Eu acho que o maior chatbot que existe no planeta é o Google Tradutor. Então, ele é a plataforma que tem essa condição de interagir aí e com o maior volume de dados para poder ter as possibilidades de resposta. Tanto que se você digitar em qualquer idioma, que você digitar uma frase, ele vai procurar, ele vai identificar o idioma e vai trazer a tradução. Então, é uma das plataformas que mais utiliza sistemas inteligentes. O próprio Spotify é uma plataforma. Vocês usam o Spotify? Essa é uma pergunta boa. Todo mundo aqui usa? Eu utilizo. Legal. Então, o Spotify também é uma plataforma que virou uma rede social com música, com streaming. Então, ela também tem essa característica de personalizar as músicas, de ofertar coisas de acordo com o seu gosto. Então, é bem interessante. Mesma coisa para o Netflix, que também tem essa personalização de banners, de conteúdos, analisa os dados para poder produzir séries. Eles veem aquele tipo de série que mais rendeu ali, views, e produzem conteúdos fora que sejam semelhantes àquilo. Então, é bem interessante. O Nubank, que é uma startup nova, aí, trabalha com os dados aí de forma automatizada. Não sei quantos são correntistas desse formato de fintech, né, que é uma financeira tecnológica, mas também eles trabalham com uma base de dados ali, trazendo ofertas no mercado financeiro para os clientes. O iFood também é um sistema baseado em inteligência, que vai trabalhar aí com várias possibilidades de vínculos, né? Então, a ideia do iFood foi genial, é que nem o Uber. Os caras não criaram nada. Eles simplesmente criaram a tecnologia que vai intermediar o restaurante e o entregador para sua casa. Eles acharam 3 frentes, 3 problemas e ligaram os 3 para poder trazer aí a solução de comida. Então, iFood para comida, mas tem outros aí, já tem aplicativos para gás, para pedreiro, para tudo que você possa imaginar, já está surgindo nesse segmento, que é a ideia de você personalizar o entregador, personalizar o contato com quem está contratando, quem está pedindo a comida, por exemplo, e o restaurante. Então, foi uma via de 3 mãos aí, o iFood ganha dos 2 lados, ganha do entregador e ganha também do restaurante. O Uber, gente, o Uber, acho que a uberização aí, o sistema Uber foi um dos mais interessantes, permitiu que você tivesse algumas questões de transporte, mobilização, de forma rápida, né? Então, acho que todo mundo aqui usa Uber, não precisa explicar muito o que ele faz, mas a ideia do Uber também tem a atrelação aí, tem essa rotina aí nos sistemas inteligentes. E esse aqui vocês conhecem, talvez, não sei se vocês já ouviram falar deles, é o Jarvis. O Jarvis, quando ele foi lançado no cinema, ele já era um produto, tá? E o Jarvis hoje, ele é um produto da Oracle para assistente de voz. Então, quem contratar assistente de voz da Oracle, contrata o Jarvis. E em empresas de alto nível, você já tem o próprio robô, com a voz, inclusive, do filme, o original, não em português, pelo amor de Deus, mas a voz do Jarvis é uma voz que foi utilizada no filme, inclusive a Oracle foi que patrocinou o filme do Homem de Ferro. Então, era uma tecnologia que já existia, que o pessoal estava começando a querer introduzir no mercado, que eles fizeram, produziram um filme, pagaram pelo filme, e o Jarvis, então, entrou aí como um produto da Oracle. E hoje em dia ele é utilizado, mas a Oracle, ela trabalha business to business, então as pessoas não vão ver o Jarvis na casa delas, mas as empresas podem ter acesso aí a uma inteligência com interface do Jarvis. Quem sabia disso? Ninguém, né? Nem imaginava. Pois é. Olha o golpe publicitário aí no cinema. E aí a gente tem as assistentes de voz, né? Nós temos aí a Alexa, que você já deve ter ouvido falar, o Google Home, e a gente pode criar os nossos com Arduino. O Arduino, quem já conhece, já ouviu falar? Já sim. Você vai ensinar a gente a criar, né, professor? É isso aí, né? Esse semestre é isso. Não é isso? Não entendi, desculpa. Você vai ensinar a gente a criar uma assistente própria, né, nesse semestre. A gente vai brincar. Se vai dar tempo de fazer essas coisas, a gente vai descobrir, porque a matéria é curtinha. Mas vamos brincar um pouquinho assim, tá? Mas o Arduino é para IoT, o Arduino é para assistente de voz, a gente pode dar uma brincada aí. Tá bom? E os carros autônomos também são novas tecnologias que estão surgindo aí. E aí a gente pode falar, a gente vai ter uma aula só sobre Smart Home, vamos falar um pouquinho sobre essas automações que estão acontecendo, tá? Então, hoje foi um overview, galera. Foi para a gente poder ver aí, de forma geral, o que são sistemas inteligentes, né? E aonde a gente vai começar a botar a mão aí a partir de agora, onde a gente vai começar a entender cada um deles, tá bom? Ficou alguma dúvida? Professor, tá aqui tranquilo. Quem já dormiu no meio do caminho aí? Show! Então vamos para a atividade, né?